Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso PEP, o Palestra Esporte Podcast. Nosso canal tem a intenção de desenvolver temas sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, e hoje traremos um pouco da minha experiência pessoal e profissional no paradesporto, né? Minha formação é em educação física e hoje eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tive, as oportunidades, inclusive nos Jogos Paralímpicos de Beijing. Falar um pouco então sobre esporte paralímpico, desenvolvimento e cidadania. Nossa intenção então hoje é trazer um pouco sobre o que eu pude viver dentro desse contexto do esporte paralímpico. Eu vou aproveitar que estamos na semana de estreia do Brasil nos Jogos Paralímpicos e reviver um pouco aí do que foi o aprendizado na minha experiência nessa situação do esporte paralímpico. Pensando, na possibilidade de transformação da vida das pessoas a partir da experiência de grandes figuras do nosso esporte. Analisando friamente a minha história no esporte, eu posso dizer que eu sempre estive envolvido com o esporte paralímpico de uma forma indireta, ainda que sem saber. Na realidade, eu fui contemporâneo de um dos maiores atletas do esporte paralímpico no tênis de mesa. Eu iniciei aí entre 10 e 11 anos de idade, minha prática no tênis de mesa, e havia um atleta, o Carlo de Franco Michel, que veio a se tornar um dos maiores atletas paralímpicos do Brasil. E é importante a gente ressaltar isso porque tudo isso ocorreu por volta de 1987, 88, e ali nasceu uma admiração de ver um atleta que não tinha articulação nos joelhos, uma pessoa que tinha pouca mobilidade na mesa, ele não flexionava então os joelhos, tinha também os pés dele foram trabalhados em cirurgias para que ele pudesse ficar em pé, porque inicialmente os pés eram estendidos, então ele teve que fazer uma cirurgia para deixar os pés como uma plataforma mesmo, para que ele pudesse ficar em pé e se equilibrar. E aí eu admirava muito esse atleta. E não existia o esporte paralímpico para a gente ainda. A Federação Mineira de Tênis de Mesa não identificava o esporte paralímpico e esse atleta competia com os atletas olímpicos, então, E chegou inclusive a seleção mineira. Então não fazia tanta diferença assim, porque ele aprendeu a compensar o seu jogo de uma forma específica, de forma muito próxima da mesa, e que criava uma situação bem peculiar de jogo, de estilo, que complicava a vida para qualquer atleta. Então eu passei a conviver com esse atleta em nível estadual, Sei que ele teve oportunidades, inclusive, de participar de competições em nível nacional, com atletas sem deficiência. Nessa época, então, como eu disse, o Carluxo nem sabia que existia a possibilidade de competir numa condição mais equitativa com as condições de mobilidade que ele tinha, com atletas no mesmo nível que ele, que seria a classificação funcional dentro do esporte paralímpico. Tudo isso aconteceu aqui, nesse estádio aqui do Mineirinho, um grande celeiro do esporte nacional, E a Federação Mineira de Tênis de Mesa, ela funcionava num espaço específico do Mineirinho, onde a gente competia mensalmente nos campeonatos abertos de Belo Horizonte e em outras competições em nível nacional, inclusive, e estadual. Então o Mineirinho foi um grande palco dessa história e eu me orgulho muito de dizer isso, de ter parte desse ginásio dentro da minha história. O Carluxo, então, é difícil a gente imaginar, que a gente demorou cerca de 10 anos para a gente conhecer especificamente, entender o que é esporte paralímpico. Na realidade, em 1997, o Carluxo participou, então, de uma competição nacional e se destacou. Nesse mesmo ano, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa Adaptado, que existia naquela época, que era especificamente do movimento paralímpico, ela convocou ele para a seleção e ele teve a primeira oportunidade no evento na Espanha, representando o nosso país, de conhecer de fato o nível dele, na classe dele, passar por uma classificação internacional, entender que entre os atletas que jogavam em pé, ele era o atleta que tinha o menor nível de mobilidade na mesa, então era a classe 6. O esporte, o tênis de mesa paralímpico, ele tem 11 classes, sendo que as 5 primeiras é destinadas aos atletas que jogam em cadeira de rodas, sendo a classe 1 o que tem menor ou maior restrição de movimentos, menor mobilidade, ele é da classe 1 indo até a classe 5.
Os atletas que jogam em pé vai então da classe 6 à classe 10 para as pessoas com deficiência física e a classe 11 que é para pessoas com deficiência intelectual. Carluxo, então, passou a ser um dos grandes destaques do Brasil e do movimento paralímpico internacional também. Era o início da carreira de uma das mais vitoriosas carreiras no esporte paralímpico brasileiro, e eu posso dizer como um ícone do esporte como um todo. Carluxo foi campeão nacional diversas vezes, e eu nem tenho dúvidas, né, sobre o quanto que ele é pouco reconhecido ainda no Brasil em relação aos feitos que esse atleta tem, né? É um cara que merece mais respeito de todos nós brasileiros. Carluxo conquistou, então, em sua carreira, mais de 6 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, 4 medalhas de prata e também nos Jogos Pan-Americanos e ainda 4 ouros em etapas do circuito no circuito internacional de tênis de mesa, principalmente competindo aqui na Argentina, onde a gente tinha um evento chamado Copa Tango, né? E eu nem podia imaginar que cerca de 18 anos depois, né, seu Carluxo, nós estaríamos lado a lado embarcando em representar o nosso país pela seleção brasileira na Alemanha. Eu tive então a oportunidade de trabalhar ao longo da carreira do Carluxo. Desde 97, quando ele conheceu o esporte paralímpico, eu iniciei um estudo sobre esporte paralímpico. Eu tive acesso aos vídeos que ele filmou lá e como estudante ainda de educação física no último ano, eu iniciei então um trabalho de análise técnica e tática de o que poderia ser feito. E como um estudioso, eu já tinha bolsas de iniciação científica, eu levei o Carluxo, então, para o laboratório do Centro de Excelência de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais, e lá nós iniciamos todo um trabalho de apoio psicológico, apoio biomecânico, discutimos com professores e conseguimos, inclusive, apoiar, então, o Carluxo na sua trajetória até a sua vaga nos Jogos Paralímpicos Sydney 2000. A partir daí, o Carluxo seguiu uma grande história, uma grande carreira no Cruzeiro Esporte Clube, o time de futebol, que também tinha o tênis de mesa nessa época, e representando o Cruzeiro e a seleção brasileira, obteve praticamente todos esses títulos que eu acabei de mostrar para vocês e muito mais em termos nacionais. Tive a oportunidade de conviver então com o Carluxo ainda nessa área de estudo, e a partir de 2006 como seu treinador. Então, essa é um pouco da nossa história, né? Foi nesse período que eu pude, então, mergulhar em distintas realidades das pessoas com deficiência e mais diversos locais do Brasil e do mundo. Viajamos por todo o Brasil, por grande parte desse mundo, né, tendo conhecido aí a Europa, a Ásia, inclusive em eventos específicos, e conhecer a realidade das pessoas com deficiência ao praticar esporte, mas conviver com elas no dia a dia, viajando com elas, a gente passa a conhecer muito mais sobre esse universo. Eu pude trocar, então, experiências com pessoas de outros países, fazer amizades e encontrar afinidades fundamentais para militar em prol dos direitos da pessoa com deficiência a partir do convívio, de perceber as características peculiares dessas pessoas e a falta de estrutura da sociedade. E por incrível que pareça, eu não estou falando só da realidade brasileira, estou falando de uma realidade internacional. Claro que isso varia de um país para outro, alguns países avançaram mais, outros menos, mas todos, absolutamente todos, precisam ainda avançar muito. E foi então a partir desse universo aí da seleção brasileira paralímpica que eu pude conhecer a realidade do mundo do esporte paralímpico. E olha aí, né? Eu na Muralha da China, né? Uma experiência única e fantástica para qualquer pessoa, mas reparem na foto que não tem nenhum atleta comigo nesse momento, né? A gente tem até no fundo ali a outra pessoa da delegação brasileira, mas não eram pessoas com deficiência. E o porquê disso? Nós estamos falando de um grande monumento histórico, né? A Muralha da China, e é um local que eles até desenvolveram acessibilidade para que as pessoas pudessem ter experiência, uma mínima experiência, numa parte lá embaixo da muralha, para entender a história, mas
a imersão mesmo nesse espaço ainda não tem soluções arquitetônicas para vencer essas barreiras, para que as pessoas possam participar nesse sentido. Então, não é uma realidade só do Brasil que a gente precisa encontrar em termos de acessibilidade. E aqui está um outro exemplo, né? A acessibilidade é algo que ainda é desafio em diversos países. E aqui eu estou carregando um outro atleta diferenciado, né? O mineirinho, o Alexandre Anque. O Alexandre também foi um atleta com o qual eu pude trabalhar tanto na seleção mineira quanto na seleção brasileira. Viajei também por diversos países com ele, e numa outra realidade, uma pessoa que se desloca em cadeira de rodas, né? E a gente pôde trocar muita informação, e essas informações você nem imagina o teor delas. A gente entrava até em fórum de intimidade mesmo para conhecer mais a realidade e, inclusive, compreender mais as potencialidades e as especificidades de cada pessoa. Quais são as necessidades que cada um de nós tem? E o Alexandre desmistificou uma série de questões e pôde me ajudar muito nessa questão de perceber mais os direitos das pessoas com deficiência. Nós viajamos pela Polônia, Alemanha, Eslovênia, China. Eu consegui um recurso para que ele fosse para os Estados Unidos durante o Réveillon, né, de 2007 para 2008, que era o último evento do circuito internacional, e nós não conseguimos recursos para que eu pudesse acompanhá-lo. Ele foi sem técnico, sozinho, único representante do Brasil, e lá ele conseguiu uma ótima colocação que somou os pontos que o classificaram para os Jogos Paralímpicos também de Pequim em 2008. Com isso, eu tive a oportunidade de conviver também com outra diferença. O Alexandre, inclusive, foi uma pessoa que eu recebi na minha casa para que a gente pudesse treinar aqui num dos espaços onde eu trabalhava e onde eu militava, que é o programa Superar da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu, como servidor público, né, da Prefeitura, tive a oportunidade de trazer, agregar ao nosso projeto alguns atletas em nível internacional, né, como o caso do Carluxo e o Alexandre Anque, e nós, inclusive, trabalhamos com a seleção brasileira. Mas entender sobre acessibilidade é muito importante, gente. Porque a amizade com essa galera, eu posso dizer que foi um presente divino. A vida me proporcionou aí, com experiências muito emocionantes toda a minha carreira. Você ter a oportunidade de estar no jogo com um atleta e saber que você está representando o seu país ali e ver esse atleta se superando, esse atleta se descobrindo na mesa, né, compreendendo, fazendo a leitura de jogo, revertendo resultados e atingindo o lugar mais alto do pódio ou o próprio pódio, isso é muita emoção, né? Então eu tive esse privilégio na minha vida e eu posso dizer que se tratou de uma verdadeira família. Essa aqui é a família do tênis de mesa paralímpico. Essa é uma foto de 2007 da delegação aí no pódio ao final do evento. Nós éramos 27 atletas, né? A delegação era composta aí por 34 pessoas, mais 27 atletas, mais 7 técnicos. Na realidade, nós tínhamos ainda os fisioterapeutas e os apoios, né? A delegação era um pouco maior. Mas essa turma aí foi o primeiro momento, talvez o momento mais importante da minha vida, porque a gente teve uma imersão de treinamentos, tanto na preparação dos Jogos Pan-Americanos. Nós fomos para Resende, no Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras, né, a AMAN, e fizemos toda a nossa preparação no espaço que não é um espaço plenamente acessível. É um espaço antigo, né, como a AMAN, a Academia, e que nos proporcionou adaptações e possibilidades para que a gente realizasse o treinamento de toda missão brasileira, não era só o tênis de mesa. E foi um convívio simplesmente fantástico com essas pessoas no dia a dia, numa imersão muito maior, e depois na preparação para os Jogos também de Pequim, né? Nós recebemos esses atletas em Belo Horizonte durante uma semana de preparação e depois fomos para a Europa fazer uma imersão de 21 dias entre competições e treinamentos que nós fizemos nesse período. E foram essas as experiências que eu tive, né,
e me fez aprender muita coisa. Uma delas é que eu precisava compreender melhor a especificidade e as potencialidades de cada um. Eu passei a focar não nas limitações, mas nas potencialidades das pessoas. Enxergar o que elas têm de melhor. Se a pessoa tem algum déficit em função de uma especificidade anatômica ou em função de uma especificidade de sequela de um movimento, ela tem como compensar essas limitações a partir de desenvolvimento de outras potencialidades. E foi isso que eu fiz em toda a minha carreira. Compreender cada pessoa, como ela é. Entender, então, as características únicas de cada pessoa. O esporte me proporcionou isso e eu simplesmente hoje penso que a limitação, era vista como desafio para mim. Como entender a potencialidade, não a limitação. E nessa foto, inclusive, como eu disse aqui, eu estou jogando sentado, porque eu percebi que o parâmetro de um atleta de tênis de mesa não é jogar com uma pessoa em pé. A pessoa em pé, ela espera a bola subir mais, ela espera a bola cair, ela se afasta da mesa. Então a especificidade, que é um dos princípios do treinamento esportivo, ela demandava que eu tivesse um parâmetro de igual para igual com aquele atleta. Então, se eu trabalhava com um atleta em pé, eu trabalhava em pé. Quando eu trabalhava com um atleta sentado, ou eu fazia movimentos simulando, tá muito próximo da mesa, simulando como se eu estivesse sentado, ou eu sentava, que era o mais específico para fazer o treinamento. Então, são aprendizados da vida aí para a gente entender um pouco. E quando eu falo sobre isso, aqui, o parâmetro de estar sentado é outro. Nós estamos vendo aqui o Christian Suss, um campeão mundial de equipes com a seleção alemã, e nós tivemos a oportunidade de ir para o clube que ele representava na Alemanha, passar por um período de treinamentos de 9 dias nesse clube, e tivemos a oportunidade de fazer um bate-bola. E vocês podem perceber que ele tem dificuldade tanto de manejar a cadeira, como a bola, quando vem curta, ele tenta chegar nela, mas a cadeira vai para trás. Então são especificidades. É diferente. O campeão mundial, lógico, ali era uma brincadeira, mas ele não tem o mesmo parâmetro para entender, para compreender como que é o jogo ali. Ele teve grande dificuldade nessas brincadeiras no bate-bola aí com os nossos atletas e outros companheiros de outros países que estavam também nessa clínica. Então, gente, compreender como potencializar as diferenças ao invés de padronizar as técnicas, que é o que o esporte geralmente faz, A gente entender que cada atleta pode desenvolver novas técnicas, aliás, é necessário desenvolver novas técnicas, porque cada um vai ter uma peculiaridade diferente. Nesse sentido, a gente vai compreendendo novas possibilidades de jogo. Isso me fascinou durante a minha carreira. E eu acabei até abandonando os treinamentos olímpicos, eu fazia parte também aí do apoio da Seleção Brasileira Olímpica e passei a me dedicar só ao tênis de mesa paralímpico durante grande parte da minha carreira profissional. E aí, as fotos mostram por si só, uma pessoa lançando uma bola para cima sem os dois braços, lançando uma bola para cima com os pés para sacar e jogar com a boca. Uma pessoa com uma má formação dos membros superiores, não tem ali parte dos braços e não tem uma das pernas, jogando com uma raquete amarrada, E uma pessoa amputada de uma perna que não usa uma prótese para jogar, e sim uma bengala canadense, fazendo ali o papel da perna como extensão dos movimentos do braço. Isso é muito interessante. São infinidades de estilos que a gente pode ter, inclusive com pessoas com características similares. Às vezes é uma amputação mais alta que não foi possível colocar prótese. No caso do Brasil, eu conheci atletas que não tiveram condições financeiras de colocar uma prótese e, na época, não tiveram acesso ao sistema de saúde pública, ao SUS. E acabaram se adaptando a jogar com a bengala canadense e depois, quando tiveram condições, que o SUS já estava atendendo aí, fornecendo órteses e próteses gratuitamente para toda a população brasileira, ele até tem a prótese, mas não se adaptava a ela para o jogo. Olha que coisa interessante. É muito bacana entender as diferenças e as características de cada atleta. E
Por outro lado, também nós temos que entender a questão dos estereótipos, né? A gente deixa de lado, então, os estereótipos, seja a pessoa jogando em pé ou sentado. A diferença passa a ser um valor inestimável no esporte. Cada um vai ter uma característica diferente e esse pode ser, inclusive, o seu diferencial para que ele obtenha sucesso. Então, eu vi atletas com uma técnica completamente diferente surpreender os demais atletas. E enquanto muitas pessoas criticavam no Brasil, eu estimulei a aplicar essa técnica. Esse atleta, eu estou falando do Welder, tinha um golpe com o backhand que ele usava o forehand, o backhand no forehand para bater a bola. E quando ele fazia isso, ele tirava o peso da bola. Esse foi um diferencial que eu vi que encaixou muito bem com o jogo na semifinal que nós fizemos de equipe junto à China e eliminamos a China em Pequim para conquistar a nossa primeira medalha. Depois, isso não funcionou contra a França na final, mas a nossa primeira medalha de prata nos Jogos Paralímpicos. Hoje o Brasil tem uma tradição aí nos Jogos Paralímpicos, iniciando em Pequim com a primeira medalha, depois tivemos várias medalhas em Londres e no Rio em 2016. E agora já estamos aí nos preparando para as novas medalhas de Tóquio, agora em 2021. Então, nós podemos observar também nas fotos aí, tem pessoas com faixas etárias diferentes. Nós temos pessoas idosas jogando em nível internacional. Então, essas características, dependendo da limitação, elas nivelam mais a possibilidade, inclusive, da longevidade no esporte. A pessoa pode ter mais oportunidade durante mais tempo. Isso é muito bacana. Eu vou mostrar um pouco mais sobre isso para vocês. Então, as características ali, uma atleta chinesa apoiando praticamente nas rodas para fazer um movimento ali e ganhar um espaço maior aqui para fazer o outro golpe, isso tudo faz parte de uma técnica, de um trabalho por trás disso tudo. Eu vi atletas, inclusive, que competiam e ao bater eles iam até o chão e batiam a mão no chão para voltar para a mesa, porque não tinha controle de tronco. Então, vi uma atleta inglesa fazendo golpes simplesmente fantásticos nesse sentido e pude, então, compreender que nós, seres humanos, nós não temos limites, não. A gente tem superação de qualquer que seja a sequela que a gente pode ter. Nós estamos sempre em adaptação, readaptando e temos muito a contribuir. Então, gente, quando eu falo sobre essas histórias, eu até me emociono, porque são histórias como essa foto, né? Que dá orgulho de ver o Brasil no lugar mais alto do pódio. Nessa foto, inclusive, aqui saiu um amigo aqui no cantinho esquerdo, aqui, né? O norte-americano André Scott, né? Que tinha sido medalha de bronze aí por equipes na classe 5. O André foi uma pessoa que eu pude conhecer, conviver, principalmente nesse treinamento da Alemanha, mas também em outras competições. Mas na Alemanha nós pudemos conversar muito, nós saímos, inclusive, em passeios juntos, e ao conversar com o André, eu entendi uma outra realidade em termos de acessibilidade. O André foi um militar norte-americano, ele é um veterano de guerra, da Guerra do Iraque de 90, e ele teve uma sequela, né, que o deixou paraplégico, e desde então ele tem uma ajuda do governo. Nos Estados Unidos, um dos poucos benefícios que existem para as pessoas com deficiência é para o veterano que teve alguma lesão em função da guerra. E o André, então, viaja o mundo com o seu estilo. Ele diz que ele se reinventou depois de tudo que ele passou na guerra. E hoje, com essa ajuda que ele recebe do governo, ele pode viajar por todo o mundo de forma independente e competir em diversos países. Ele diz que ele acabou se renovando, então, e hoje ele é uma grande criança que pode conhecer e se divertir em todo mundo, algo que ele nunca imaginou que pudesse fazer enquanto era um militar, né? De conhecer da forma como ele vem conhecendo o mundo e como que ele vem conhecendo pessoas. Então, a palavra mais comum que nós escutamos ao ver o esporte paralímpico é superação. Isso eu não tenho dúvida, né? Mas o esporte paralímpico é muito mais. É desejo, é reabilitação, é luta, é algo bem mais simples, né? E que eu acho que é fundamental das pessoas compreenderem. É inclusão. Nós precisamos promover a inclusão.
E quando eu falo que o esporte paralímpico tem tudo a ver com desenvolvimento e cidadania, é porque esses atletas passaram por etapas. Esses atletas foram aprendendo tudo isso com a vida, foram superando, mas superando em função de querer mostrar o seu valor, o seu potencial, de acreditar naquilo que fazia, de gostar de fazer o esporte, de praticar, de dedicar, e a partir daí eles puderam derrubar diversas barreiras, inclusive para outras pessoas no mundo do trabalho, mostrando que a sociedade pode enxergar essas pessoas de uma forma diferente, enxergá-las pela potencialidade e não pela limitação advinda de uma deficiência, qualquer uma que seja. Quando eu mostro, então, essa foto que eu até já mostrei aqui sobre a acessibilidade, né? Um atleta tendo que ser carregado, isso aqui, gente, retrata várias experiências que eu tive no mundo. Tá? Em praticamente todos os locais que eu fui, eu tive dificuldade no acesso ao transporte. Inclusive em cidades europeias que têm um transporte acessível, mas que num evento onde nós temos muitos atletas, nós não vamos durar ali 2, 3, 4 espaços no ônibus, nós vamos precisar de usar o ônibus inteiro. Então essa questão é bem mais complexa, né? Então mesmo nos eventos que eu participei em países envolvidos e com grande potencial já de desenvolvimento em termos de acessibilidade, tinham algumas dificuldades e isso sempre ficou muito marcado. Nós precisamos pensar em outros modelos, outras alternativas, que seja o que a gente chama de desenho universal, algo que seja para todos, que seja adequado em qualquer momento. E ao falar sobre isso, então, eu estou exemplificando o que eu aprendi enquanto acessibilidade como um direito, né? E no Brasil é um direito extremamente violado. Violado pelo cidadão comum, violado pelo Estado, violado em todos os sentidos. Nós não pensamos na construção e nas adequações que nós fazemos nas nossas próprias casas e também nos espaços públicos em cumprir a lei ou, no caso da casa que não é especificamente lei, o bom senso de a gente ter espaços que possam ser utilizados, mesmo por nós em momentos específicos, como numa lesão em função de ter quebrado uma perna. Eu me lembro quando eu precisei de usar um banheiro na minha casa para tomar um banho com o meu tio que tinha feito uma cirurgia. Todos os banheiros tinham box. O box não era nada acessível. Tivemos que tirar um box para que meu tio pudesse fazer sua reabilitação. Então, isso é algo que é para todo mundo. E a acessibilidade, o conceito de acessibilidade, é a condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, a informação e a comunicação, que é algo que a gente às vezes esquece em termos de acessibilidade, inclusive seus sistemas de tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público e ou de uso público ou privado, né, também de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Aqui eu destaco a questão do uso com segurança e autonomia, mas também destaco a questão da mobilidade reduzida. A acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência. Quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em situações que todos nós podemos passar de mobilidade reduzida. Desde uma lesão, uma pessoa com a perna quebrada, uma gestante ou uma mãe ou um pai tendo que se deslocar com um carrinho de bebê, ou mesmo qualquer pessoa com vários pacotes ou sacolas de compra que naquele momento específico tem mobilidade reduzida. Naquele momento ele não está nas mesmas condições de equilíbrio, de percepção espacial, porque as sacolas muitas vezes atrapalham e o sobrepeso está prejudicando também o seu deslocamento, a sua mobilidade. Portanto, quando nós temos soluções que atendem as pessoas com deficiência, que atendem à acessibilidade, essas soluções ela é para absolutamente toda a sociedade. E aí eu trago também a questão das pessoas idosas, né? Pessoas idosas têm as mesmas características
em relação à necessidade de acessibilidade para sua segurança e autonomia, em função aí já dos desgastes inerentes à vida, né? Ao desgaste próprio do nosso organismo com a vida, que é o nosso ciclo, então. Portanto, gente, nós precisamos compreender que a acessibilidade envolve qualquer entrave, obstáculo ou atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social de uma pessoa, bem como o gozo e a fruição e o exercício de seus direitos. A acessibilidade, ela está ligada à liberdade do movimento, de expressão, de comunicação, do acesso à informação, à compreensão, né? E para isso, nós temos que pensar na circulação com segurança, né, entre dessas pessoas, mas também em outras situações que são as barreiras. Simplesmente isso está na nossa legislação. Mas para esse direito ser efetivado, isso demanda um esforço de toda a sociedade. Inclusive porque um cidadão comum pode se tornar um político, né? Quando a gente fala sobre isso, um gestor público, nós estamos falando que essa responsabilidade é de todos nós, sim. Todas as pessoas, sendo servidores públicos ou cidadãos, né, comuns, nós temos que pensar em como derrubar essas barreiras. Quando a gente fala de barreiras, a gente pensa geralmente em barreiras urbanísticas ou arquitetônicas, mas nós temos barreiras nos transportes, na comunicação e na informação, nas atitudes das pessoas, nos comportamentos e nas tecnologias. E eu destaco aqui novamente as barreiras atitudinais, porque é a única barreira que nós temos que depende só de nós mesmos, não depende de nenhum recurso, depende da nossa atitude, de como que nós enxergamos as pessoas, e se nós compreendemos as necessidades dessas pessoas, nós vamos respeitá-las, zelar por elas. Se eu for fazer uma reforma na minha calçada, da minha casa, por exemplo, eu vou pensar em cumprir as regras de acessibilidade, que muitas vezes são mais simples e baratas do que a gente imagina para uma adequação do nosso passeio público, né? Mas a gente faz isso de forma muito equivocada pela falta de conhecimento e de fiscalização, inclusive, também do Estado. Então, isso está na nossa lei, mas nós temos a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o que eu chamo de fato do que é o que a gente precisa. Nós precisamos de superação social. E superação social implica em algo um pouco mais trabalhado, né? A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, CDPD, ela apresenta um novo conceito sobre a deficiência que deixa claro que a deficiência não está na pessoa, ela é uma característica de uma pessoa, mas a deficiência está de fato na sociedade. A sociedade deve se adaptar, se superar e permitir que todos, independente de suas características físicas, intelectuais, sensoriais e ou mentais, exerçam seus direitos. Lógico, aí a gente fala sobre direitos e deveres, né? Mas exerça de forma a ter um maior grau de autonomia, de independência, de não depender, na medida do possível, de acordo com as suas características, de outras pessoas. Existem casos que a gente tem essa dependência e aí a gente tem que compreender que é a peculiaridade característica de cada um. Quem precisa de superação, então, não é a pessoa com deficiência, mas sim a sociedade. Por isso eu falo em superação social. Quem precisa exercer sua cidadania e reconhecer a cidadania e os direitos do outro, né, é a sociedade. A sociedade precisa se transformar e isso é muito importante da gente falar nesse momento que nós estamos entrando aí no Setembro Verde, o mês da pessoa com deficiência, e é muito bom a gente sempre lembrar dessa luta do dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência, de compreender esse direito e a necessidade de cidadania. Isso vale para todos nós. E as lições que eu vou trazer a partir de agora mostram muito essa peculiaridade. Bom, então eu posso entrar no conceito de cidadania. E para isso eu me reporto à história do movimento paralímpico, né? O Dr. Gutmann, aqui na Ludwig Gutmann, né, um polonês radicado na Alemanha,
construiu sua família na Alemanha e conseguiu fugir, porque ele era judeu no período de guerra. Ele era um neurocirurgião, né? E acabou conseguindo fugir da Alemanha e se radicou, então, na Inglaterra, onde assumiu a coordenação do Centro Nacional de Traumatismo, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em Stoke-Mandeville. O Hospital de Stoke-Mandeville é uma grande referência. Lá, o Dr. Gutmann começou um trabalho de reabilitação de soldados da Segunda Guerra, geralmente mutilados, sequelados e sem perspectiva de uma vida autônoma. E a partir daí, ele construiu algumas estratégias de trabalho que são extremamente fundamentais. Aí eu tirei uma foto, né, aqui do Hospital de Stoke-Mandeville e aí do Google, né, para mostrar um pouco de como que é esse espaço hoje, um espaço ainda preservado e em pleno funcionamento, para entender o que o esporte paralímpico tem a ver com todo esse movimento. Então, o Dr. Gutmann, para motivar os pacientes, ele começou a inserir esportes, primeiramente como o tiro com arco e o tênis de mesa, e depois foi passando para outros, aí, como o lançamento de dardos, modalidades que podiam estimular o desenvolvimento dessa pessoa, a musculatura, mas possibilitando a segurança e da estabilidade do tronco, que muitas não tinham. Então, se ele tivesse algum desequilíbrio, ele poderia se apoiar facilmente. Aos poucos ele foi estimulando outras modalidades, aí, como as corridas e outras possibilidades. Mas os resultados dos estímulos, tanto em nível físico quanto psicológicos, foram surpreendentes a ponto dele criar, então, os Jogos de Stoke-Mandeville. Aqui eu destaco o trabalho do Dr. Gutmann, porque passada a Segunda Guerra, esse movimento cresceu, seu trabalho virou uma referência por todo o mundo. Aí ele está mostrando os Jogos de Stoke-Mandeville, ele passando pelos jogos, vendo o trabalho, a consequência aí já do seu trabalho. Isso aí já é bem posterior, né, ao trabalho quando iniciou em 1948 os Jogos de Stoke-Mandeville. Ele então passa a ser referência internacional, outros países começam a adotar a metodologia adotada no Hospital de Stoke-Mandeville pelo Dr. Gutmann, e o esporte faz parte, então, da reabilitação. Com isso, eles começam a fazer intercâmbios, criado os Jogos de Stoke-Mandeville, esses jogos se internacionalizam e rapidamente é reconhecido como uma demanda, né, das pessoas com deficiência para uns jogos similares, uns jogos paralelos aos Jogos Olímpicos. É a partir daí que se inspira a criação dos Jogos Paralímpicos. O Comitê Olímpico Internacional ele libera o uso, né, do termo olímpico aí como paralímpico, né, e a primeira edição é reconhecida oficialmente em 1960 nos Jogos, então, Paralímpicos de Roma. E aqui, gente, olha como que é legal compreender que o próprio Papa, né, nessa oportunidade chama Gutmann de Barão de Coubertin das pessoas com deficiência, aquela pessoa que criou os Jogos Olímpicos, né, paralelos para as pessoas com deficiência. Daí o nome do esporte paralímpico. Esses jogos cresceram, então a gente já tinha uma representação aí grande de diversos países, mas eles tomaram uma proporção inimaginável, né? Ao ver essa estrutura aqui, eu tive a oportunidade de vivenciar em Beijing, né, Pequim, na China. Passa um filme na minha cabeça, não só por ter feito parte, por ter vivenciado esse espetáculo, mas principalmente por saber informações estratégicas de bastidores de tudo isso aí, né? Das conversas com a imprensa e também com os meus estudos nessa área, com intercâmbio de informações com outras pessoas. Aqui até nessa imagem aí paralisada, a gente tem ali o fundo empurrando uma cadeira de rodas, né? Duas atletas do tênis de mesa, duas queridas atletas, a Jane, que hoje é atleta do tiro com arco, e inclusive atleta medalhista, e a Malu, Maria Luísa Passos, que para mim é a maior atleta da história do tênis de mesa brasileiro, que despontou durante anos e anos e ainda hoje compete num alto nível, sendo inclusive avó, né? Então, com a idade mais avançada que os jovens atletas. É uma jovem
atleta experiente, né? E é muito bacana a gente ver isso. E olha aí, né, que no movimento aí das câmeras oficiais, eu acabei aparecendo nas imagens aí, registrando que eu realmente estive lá, né? E essa é uma emoção, gente, inacreditável. Mas mais do que a emoção de participar de tudo isso, os jogos e participar desse movimento. A gente não fala só dos jogos. Jogos é o projeto final. A gente fala, inclusive, da preparação do ciclo olímpico, né, de 2004 para 2007. E os jogos, então, ele significa a razão. É entender o porquê que a gente está ali. É entender o que está por trás de tudo aquilo ali. Então, eu busquei compreender melhor a história desse movimento social das pessoas com deficiência. Se hoje eu trabalho em prol dos direitos das pessoas com deficiência, em prol dos direitos humanos, é em função justamente dessa experiência que eu tive a oportunidade de vivenciar. E aí, eu volto então ao hospital de Stoke Mandeville, porque não tem como negar, né, o legado do Dr. Ludwig Guttmann. Para além do legado aí de referência técnica para centros de reabilitação que todo mundo passou a adotar, usando o esporte, inclusive o Brasil faz isso com o trabalho da Rede Sara, da ACD, tem o esporte ali no processo de reabilitação. A própria criação dos Jogos Paralímpicos também foi um legado, mas o Guttmann deixou o outro grande legado. Ele transformou toda essa região aqui do Hospital de Stoke Mandeville, que passou a ser um grande centro paralímpico. Imaginem vocês que tudo isso aqui é fruto do trabalho de um hospital, fruto de um trabalho de reabilitação. Hoje nós temos aí espaços olímpicos específicos, né, para os jogos, para o treinamento de atletas paralímpicos. Tem ali o tênis de mesa, ainda a mesinha ali do lado, né, uma natação, uma piscina olímpica. Então, a gente tem muito o que compreender sobre isso. E eu destaco aqui, então, uma ligação muito importante sobre a questão da cidadania. A imagem das pessoas com deficiência, os estereótipos que essas pessoas tinham a partir da visão da sociedade em diferentes períodos históricos. Quando eu trago aqui o jornalista Juca Kfouri nessa imagem, eu estou registrando, né, uma fala dele que está aí registrada nos anais do Seminário Indesp de Marketing Esportivo, realizado em Ouro Preto, em 1995. Eu me lembro que eu estava inscrito para esse seminário, mas eu não pude ir, embora Ouro Preto seja aqui do lado da minha cidade, Belo Horizonte, eu não pude ir porque eu estava servindo no Exército e fui destacado para uma missão naquele final de semana, e eu fui para uma missão militar e não pude ir, então, para esse seminário. Mas tive acesso, a partir dos meus colegas, dos anais, né, do seminário, e foi editado então um livro de todas as falas. E uma das perguntas direcionadas à fala do jornalista Juca Kfouri foi de uma colega também da UFMG, que perguntou para ele por que os Jogos Paralímpicos não tinham visibilidade, não eram transmitidos pela televisão, em 1995. A resposta do Juca foi muito objetiva, muito sincera, e ele até fala sobre isso, que ele não iria responder ali sem de uma forma muito honesta sobre isso, e ele destacou que esteticamente os jogos não chamavam a atenção das pessoas, do público. Ver pessoas mutiladas, pessoas com sequelas, com lesões, competindo, não era esteticamente bonito. Isso não chamaria a atenção do público, e por isso não era transmitido. Na realidade, o Juca estava muito enganado, né? E aí eu tenho que lembrar de João Batista, pelo trabalho à frente, final da década de 90, à frente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que investiu muito na imprensa, em qualificar a imprensa, em apresentar para a imprensa o que era os Jogos Paralímpicos. Talvez essa seja uma das grandes forças do Brasil. Por mais que nós tenhamos problemas de cobertura, nós avançamos muito. E que bom que o Juca estava errado, né? Porque em 2007, já 12 anos depois, nós tivemos uma transmissão ao vivo na Rede Globo da final do vôlei sentado
nos Jogos Pan-Americanos. Eu mostrei na foto ali anterior, né, o orgulho de estar junto ao técnico dessa seleção, ao Amaury, né, de estar, de conviver, de poder dialogar com a Amaury e ter ali um pouco de experiência compartilhada com um dos maiores atletas do Brasil e hoje um dos maiores técnicos e agora, inclusive, dirigente esportivo. Eu falo isso porque quando o Juca estava errado, a gente tem que compreender que ele estava parcialmente errado. Voltando, né, dos jogos, aí eu destaco o avião, nosso voo de Pequim, na China, eu estava ao fundo no avião, na realidade degustando uma cervejinha ali, porque ninguém é de ferro, já tinha terminado o evento, missão cumprida, a gente voltando com a medalha de prata na bagagem. Eu estava tomando uma cervejinha e tinha um grupo de jornalistas ao fundo do avião, também que estavam a convite do Comitê Paralímpico, e a gente ali tomando a cervejinha, começamos a discutir sobre justamente essa fala do Juca. Eu trouxe isso à roda de conversa ali com jornalistas, e eles acabaram revelando, um deles revelou uma questão muito interessante, que eu nunca tive acesso, mas a partir da transmissão dos jogos em 2007 foi feito um estudo que mostrou que as televisões, depois, ela teve uma audiência muito grande, ela teve um pico de audiência com a transmissão da final do jogo do vôlei sentado, mas logo depois as pessoas desligaram a televisão. E aí fizeram uma pesquisa por que isso aconteceu. E chegaram à conclusão de que isso aconteceu porque as pessoas ficaram impactadas. E por isso, durante grande parte de tempo, ficou na mídia novamente esse bloqueio de transmitir os jogos. Se valeria a pena transmitir os jogos. Na realidade, a gente estava mostrando que não era algo excepcional, como se diz. Era algo que faz parte da nossa rotina. As pessoas admiraram, as pessoas gostaram, e se fosse transmitido cada vez mais, viraria simplesmente admiração ao invés de impacto, né? E o que nós precisamos é dessa admiração, é de compreender que todos têm as mesmas oportunidades e a gente vai torcer por eles assim como a gente torce por qualquer outra modalidade esportiva, né? Então, essa que é a verdade. E um dos jornalistas, então, me revelou que achava que isso seria transformado, mesmo com essa pesquisa, mesmo com o impacto que essa pesquisa teve na mídia de uma forma geral, tá? Ele revelou que no jogo da final do futebol de 5, futebol para cego, né, entre Brasil e China, ele teve uma experiência ali dos bastidores que ele jamais poderia imaginar, e ele ficou extremamente sensibilizado do quanto as pessoas precisam conhecer dos bastidores, precisam conhecer o que é o esporte de fato, né? Ele revelava que o Brasil teve, inclusive, uma certa malandragem para ganhar aquele jogo, com um treinamento específico. Na hora de um pênalti para o Brasil, a gente tem no esporte, no futebol, né, a trave. Quando tem alguma falta, a gente tem um balizamento. O chamador de gol que fica atrás, ele mostra ali onde está a direção do gol. Ele bate palma para que o atleta da equipe dele possa compreender onde ele deve chutar a bola. Ponto de referência ali. E aí, no caso de pênalti, você bate na trave. Bate de um lado, bate em cima, para ele saber exatamente onde que está situado. E nesse momento, o chamador de gol ele bateu numa trave e foi para outra, ele batia na trave, na outra trave, falava, bate no outro canto, porque os chineses ainda não estão acostumados com isso. Eu estou enfatizando aqui, ele vai antecipar, o goleiro vai antecipar. Não sei se você sabe, o goleiro não tem nenhum tipo de deficiência, né? Você pode convocar qualquer goleiro para a seleção de futebol. Então, esse é um dado interessante. E não deu outro. Ele bateu do outro lado e o goleiro antecipou. Então, esse jornalista ficou muito impressionado com isso, inclusive com a malandragem, com tudo que está por trás. Como se as pessoas com deficiência também não pudessem ser malandras, né? Não pudessem ter maldade. Então, desmistificar todo esse contexto é muito importante e a gente precisa de uma maior exposição na mídia nesse sentido. Aos poucos, então, nós vamos quebrando essas barreiras, mas elas estão muito além do que a gente pode imaginar hoje. E é importante a gente falar um pouco sobre isso também, né? Como que a gente pode eliminar essas barreiras. E eu trago aqui
um livro que até hoje eu acho que foi a pessoa que me mostrou de uma forma mais clara sobre o impacto dos esportes paralímpicos em termos de cidadania, em termos de quebrar essas barreiras. Esse livro é escrito pelo David Howe, né? É um atleta e antropólogo, foi atleta paralímpico, hoje também trabalha na direção do esporte paralímpico na Inglaterra, e ele é autor dessa obra fantástica, que é a cultura política do movimento paralímpico através de uma lente, né, antropológica. Então ele, como antropólogo, ele faz toda a reflexão sobre a profissão dele e sobre a experiência dele como um atleta paralímpico. E a Convenção da ONU, eu considero que é um divisor de água aí em todo o mundo, e ao ser ratificada e aprovada no Brasil pelo Congresso Nacional, ela tem valor de emenda constitucional, ela tem como propósito, né, de promover e proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo. Eu destaco o pleno e equitativo aqui, porque são direitos fundamentais que a gente está falando, de todos os direitos humanos, as liberdades fundamentais, por parte de todas as pessoas com deficiência, e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Quando eu falo sobre o equitativo, é porque esse termo ele passa por toda a convenção. O que as pessoas querem, as pessoas com deficiência querem, são as mesmas oportunidades. Então, nós estamos falando de oportunidades. E aí o lema dessa convenção é nada sobre nós, sem nós. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos consultar as pessoas com deficiência, devemos saber se aquilo que realmente é importante para ela, é a prioridade para ela. Escutá-las em primeiro lugar. Isso é o mais importante. E aí a gente volta então à menor visibilidade do esporte paralímpico. Nos últimos 20 anos, isso deu um salto. Embora a gente possa pegar aí a grande mídia representada pela Rede Globo, tendo um impacto maior, uma transmissão, um volume de transmissão maior dos Jogos Olímpicos em relação aos Jogos Paralímpicos, os Jogos Olímpicos pesam mais nessa balança, proporcionalmente os Jogos Paralímpicos vêm crescendo bastante. E isso é importante de se reconhecer pelo grande trabalho de cidadania que envolve. A minha preocupação em termos de gestão do paradesporto, então, está no processo de protagonismo, de escuta dessas pessoas, do lugar de fala dos atletas paralímpicos enquanto gestores do esporte. Não é o caso do Comitê Paralímpico, que hoje, inclusive, faz isso, ele reconhece a importância de ter os seus ex-atletas participando da gestão. Então, é uma ótima experiência que nós temos com o Comitê Paralímpico Brasileiro, mas a minha preocupação é com outras instâncias, inclusive com as políticas públicas, com a gestão pública, quem faz a política, quem desenvolve a base para as pessoas com deficiência. E, ao mesmo tempo, os clubes, as confederações. Muitas fizeram fusões, né? E ao fazer fusão do esporte paralímpico com o esporte olímpico, o que é muito bom, porque você vai trabalhar os dois de forma conjunta, e aí você pode promover a equidade, que é o que se almeja, né? Mas muitos, ao promover isso, criou condições iguais. E o que nós queremos não é condição igual. Nós queremos condições diferentes. Nós queremos a condição para que as pessoas possam ser tratadas iguais. Não quer dizer que o custo de uma inscrição para um atleta num evento olímpico e paralímpico deve ser o mesmo. A pobreza está associada, a deficiência na realidade está associada à pobreza. Então você ter o mesmo parâmetro, você está elitizando um segmento da sociedade dentro de um processo onde eles são os mais pobres. Então, você não está estimulando a universalização do acesso ao esporte. Você está elitizando só aqueles que vão ter oportunidade de recursos financeiros para poder continuar ou para participar do esporte. Na minha carreira, eu trabalhei com muitas pessoas com vulnerabilidade social. Eu tive a oportunidade de, inclusive, fazer doações, comprar material esportivo, doar raquete, minha própria raquete. Já deixei atleta jogar com a minha raquete, que era extremamente cara, e ele, infelizmente, teve um acidente e quebrou a raquete, mas valeu absolutamente a pena tudo que eu fiz
por todos os atletas com os quais trabalhei, porque o retorno que eu tive de cidadania, de desenvolvimento deles, hoje eu vejo pessoas estudando na faculdade, pessoas formadas, pessoas bem-sucedidas em suas vidas, pessoas empregadas, trabalhando, produzindo. Isso para mim é motivo de muito orgulho, né? E é motivo para fazer mais por outras pessoas, para além do esporte, que é o que eu trabalho hoje. Então, é muito importante a gente entender que a gestão do paradesporto deve preservar os atletas, a participação dos atletas, ter os seus comitês de atletas paralímpicos também, escutá-los e também dar oportunidade na gestão nos departamentos paralímpicos. Se você é uma confederação de uma modalidade, você pode dar essa possibilidade às pessoas com deficiência que participaram desse processo, que estão se preparando. Por isso eu falo que o nosso Palestra Esporte Podcast é um sistema de formação, de desenvolvimento e busca incentivar a reflexão e questionamentos. Nesse caso aqui, eu estou provocando toda a sociedade, mas em especiais as pessoas com deficiência, os atletas paralímpicos desse movimento, em relação à sua reflexão sobre a realidade atual do paradesporto, sobre as alternativas, né? Confira o nosso podcast, as oportunidades, façam reflexão de tudo aquilo que a gente está postando aqui sobre liderança, sobre gestão, sobre a gestão pública, sobre cidadania. Exerça sua cidadania, né? O nosso Palestra Esporte Podcast não está especificamente focado no paradesporto, mas nas experiências que o esporte me proporcionou e que servem para qualquer área de desenvolvimento, para qualquer área da sua vida. Então, nós pensamos especificamente nessa situação. Bom, gente, por hoje a gente gostaria mesmo de enfatizar o quanto o esporte promove cidadania, como ele mostra a capacidade das pessoas. Eu, então, agradeço a atenção de vocês, né? Nos acompanhe aí, nós estamos no YouTube e nos maiores agregadores de podcast. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.